Os destaques desta edição. Dia de desespero. 102 milímetros de chuva causam destruição e morte em Manaus. Mãe e 3 filhos morreram soterrados. Garoto de 8 anos morreu em desabamento de casa. Ruas alagadas, corte no fornecimento de energia elétrica e semáforos apagados provocaram um caos na cidade. Mais de 2.000 servidores garantirão a segurança da cidade nas festas da virada do ano. Temer estuda vetar renegociação de dívidas dos estados sem contrapartida. Até cabeleireiro de Dilma era pago com dinheiro de propina. Cuba entra em recessão após 2 décadas. Turquia e Rússia anunciam um acordo para cessar fogo em toda a Síria. Incêndio causa desespero no Águas Claras nesta madrugada. Agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. O volume de chuva registrado neste mês está acima do previsto para o período em Manaus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Amazonas, o IMET-AM. Esta terça-feira choveu 82 milímetros de 8 até as 11 horas da manhã. Ao todo choveu 102 milímetros. De acordo com o IMET, o acumulado mensal de chuva na capital de 1º de dezembro até as 8 horas da manhã de ontem chegava a 367,7 milímetros, volume considerado acima da média para o período. O volume de chuva considerado normal para o mês de dezembro é entre 179 e 259 milímetros. Como o limite superior já foi ultrapassado e ainda temos mais 4 dias para o término do mês, podemos afirmar que as chuvas ficarão com volumes bem acima da média, informou o meteorologista Gustavo Ribeiro. O Climatempo previa 33 milímetros de chuva ontem e para hoje fala na probabilidade de 60% para 11 milímetros de precipitação pluviométrica. Manaus amanhece com 23 graus de temperatura e a máxima deve chegar nos 33 graus. A umidade no ar é de 92%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Agora 5h48 em Manaus. Hoje é quarta-feira, 28 de dezembro, 62º dia do ano. Faltam 3 dias para acabar 2016. É dia dos Santos Inocentes, homenagem às crianças vítimas do massacre ordenado por Herodes, segundo São Mateus. Comemoramos o Dia da Marinha Mercante, o Dia dos Salva-Vidas e o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o Dia do Petroquímico, o Dia de Mauá e o Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito. Rio Negro continua subindo Foram muito. mais 19 centímetros de segunda para terça-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18,37 m. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1895, cinema, primeira exibição pública é realizada na França pelos irmãos Lumière. 1918, feminismo. Berta Lutz, bióloga formada pela Sorbonne, defende os direitos da mulher em artigo. 1923, morre o engenheiro francês que construiu a Torre Eiffel, Gustave Eiffel. 1925, coluna Prestes ataca Teresina, no Piauí. 1926, Lampião, convênio de 7 estados, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará, era filmado para combater o cangaceiro. 1937, morre o músico francês Maurice Ravel. 1992, era assassinada a atriz Daniela Pérez. Agora 5h50 em Manaus, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A forte chuva que caiu ontem em Manaus, com cobertura total da radiodifusora com Alberto Pellegrini, causou mortes, desabamentos de casas, deslizamentos de terra e inundações. Igarapés transbordaram e a forte correnteza levou até Jacarés a algumas avenidas da cidade. Alguns moradores de bairros próximos ao Igarapé do 40 registraram em vídeo o momento em que uma casa foi levada pela água e colidiu contra uma ponte. 4 crianças e um adulto morreram soterrados. Em um dos casos registrados, 4 das vítimas eram da mesma família. As tragédias aconteceram na zona leste de Manaus. Na Avenida Brasil, bairro da Compensa, na zona oeste, o Igarapé do Franco transbordou e inundou a pista, comércios e residências na área. Um dos casos que deixou os moradores consternados foi registrado na rua 11 de setembro, onde a dona de casa, Maria do Socorro da Costa Protásio, de 42 anos, e as filhas Samira, Samiele e Samiri Costa de Castro, de 8, 10 e 14 anos, morreram após um barranco cair sobre pelo menos
4 casas. A outra ocorrência de soterramento foi registrada no bairro Zumbi 1 e teve como vítima o pequeno Gabriel, de apenas 8 anos de idade. A mãe da criança, dona de casa, Valdineia Ferreira de Aguiar, de 30 anos, disse que enquanto ela estava fazendo comida para outro filho, ou fazendo um outro filho dormir em um compartimento da casa, Gabriel dormia em um dos quartos quando o barranco caiu em cima do local. A Prefeitura de Manaus montou uma força-tarefa para atender as famílias prejudicadas pela chuvarada. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMARGE, colocou à disposição das famílias das 5 vítimas que morreram soterradas do serviço do SOS Funeral. De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, o órgão atuou em parceria com o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil registrou 84 ocorrências. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, desde a meia-noite de ontem, choveu em Manaus 102,2 milímetros. O horário de maior intensidade foi das 9 às 11 horas. Só nesse período foram 72,8 milímetros de água. O acumulado no mês já ultrapassa os 420 milímetros. A média do mesmo período de anos anteriores fica até entre 190 e 200 milímetros. Ontem, a rodovia municipal Carlos Braga voltou a ficar interditada em razão da forte chuva que caiu também no município de Iranduba. O ponto de alagamento foi em frente à Cerâmica Manauara, no quilômetro 5. Muitos motoristas utilizaram um caminho alternativo para seguir viagem, mas os condutores mais prudentes optaram por esperar passar a chuva e as águas baixarem. No Cacau Pereira, a forte chuva beneficiou os usuários e operadores do serviço de travessia com lanchas. Com a subida do Rio Negro, o terminal de embarque e desembarque, que estava a meio quilômetro de distância do porto, veio para mais perto da feira e não precisa mais de ônibus para levar os passageiros até as embarcações. Eu converso com o repórter Alberto Pellegrini, que ontem esteve trabalhando incansavelmente na cobertura desse temporal que caiu sobre Manaus, muita chuva, com mais de 100 milímetros de precipitação pluviométrica. Pellegrini, o dia foi de muito trabalho. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, começou cedo, nós logo no programa do Valdir Correia já começamos a trabalhar, o Valdir trabalhou muito também toda essa situação das chuvas, Paulo Guerra, e nós acompanhamos desde o começo essa situação das alagações, né, em toda a cidade de Manaus, Paulo. Como você já colocou muito bem, os bairros da zona leste da cidade foram os que mais sofreram com a forte chuva que caiu ontem na cidade. Não que os outros bairros não sofreram aí com as chuvas, só que na zona leste a chuva trouxe também a morte, como você já colocou, 4 mortes no bairro Nova Vitória. Nós estivemos no local logo após o soterramento da família e tivemos também na hora do programa Giro de Notícias. Valdir pediu para que nós voltássemos ao local e nós voltamos. Havia manifestação no local, a rua Palmeira do Miriti, onde fica essa rua, Paulo Guerra, onde fica o local do desabamento, é logo após, a 5 de setembro, é uma rua que fica ao lado, a 11, melhor dizendo. A principal onde ocorreu a situação foi a rua Palmeira do Miriti. E ontem na Palmeira do Miriti havia também esse tipo de manifestação. Na rotatória do produtor também, onde alagou as casas da proximidade ali da comunidade da Sharp, todas as casas ficaram alagadas também. Houve também outra manifestação, Paulo Guerra. Portanto, também no bairro Zumbi dos Palmares, queimaram pneus também lá naquela área, nas proximidades ali da Alameda Cosme Ferreira, onde ocorreu a morte do pequeno Gabriel. Alameda Cosme Ferreira também com alagamento, Paulo, ali ao lado do SESI, para chegar ao bairro Novo Aleixo, os carros foram levados pelas águas. Quem estava dentro dos carros e não pôde sair de lá, você viu os seus carros sendo arrastados pela água, pela forte chuva. Ali o nome daquela rua é Rua José Romão. Você entra ali pelo lado do SESI, muita gente faz ali para entrar ali ao lado do Clube do Trabalhador, para posteriormente lá na frente, próximo à ponte, chegar até a Avenida das Torres. Portanto, ali perto da ponte, alagou muito, Paulo Guerra, e por pouco também coisa pior não acontecia. Na área também da Djalma Batista e Constantino Neri, houve um momento em que o trânsito ficou completamente interditado naquele local devido a água estar tomando conta da pista, Paulo. Além da Emílio Moreira, não é? Oi?
Na Emílio Moreira também, na Duque de Caxias, aquela área. Pois é, Paulo, Emílio Moreira, Japim também, nós tivemos aí a rua completamente interditada, como você colocou bem agora, a Avenida Duque de Caxias também ficou paralisada por mais de 2 horas. Ali próximo à oficina Rodão, ali no Beco Duque, a situação ficou muito complicada, a água invadiu as casas, muita gente perdeu móveis e eletrodomésticos naquela área ali da Avenida Duque de Caxias, Paulo. Como o Peregrini disse ainda há pouco, cerca de 30 moradores da comunidade Nova Vitória, na Zona Leste, bloquearam a Palmeira do Meriti. Peregrini falou ainda há pouco, após diversas casas serem inundadas pela água durante a forte chuva. A via foi bloqueada após os moradores atearem fogo em pneus e geladeiras. Cerca de 50 moradores do Conjunto Ribeiro Júnior, no bairro Cidade Nova 1, fecharam a Avenida G em protesto por conta dos alagamentos nas casas. Peregrini, os corpos das pessoas que foram vitimadas ontem? Já liberados, Paulo, pelo Instituto Médico Legal. A informação que temos é que os corpos serão velados, Paulo, na área do bairro da Compensa, onde a família que morreu, as 4 pessoas, né, Paulo? A mãe e 3 crianças foram levados lá para o bairro da Compensa, onde fica a maioria dos parentes dessas pessoas. O sepultamento está previsto para a tarde do dia de hoje, a mãe e as 3 filhas que morreram. E nessa tragédia, Paulo, por pouco não teria sido ainda maior, porque 2 pessoas que estavam nessa mesma casa conseguiram fugir, senão a tragédia teria sido ainda maior. Peregrini, um incêndio está acontecendo no Águas Claras, como é que está o andamento? Ação do Corpo de Bombeiros no local. 3 viaturas. Esse incêndio, Paulo, ocorre na Águas Claras, no bairro Águas Claras, extremo norte da cidade. Viaturas que estavam na barreira, ali na área da barreira, já chegaram ao local. Foram 3 viaturas. Tinham 2 pessoas presas dentro da casa. Trata-se de uma residência mista, ou seja, construída em madeira e alvenaria. Essa casa pegou fogo, não sabe se ainda o motivo, mas 2 pessoas estavam presas. Com a ajuda de vizinhos, do Corpo de Bombeiros, essas pessoas foram retiradas. Perda total do imóvel, apesar da chegada rápida do Corpo de Bombeiros. Você sabe, Paulo, que é uma residência de madeira rapidamente consumida pelo fogo. A boa notícia em relação a isso é que ninguém morreu, Paulo, já que havia perigo iminente de morte, que as pessoas estavam presas dentro da casa. Daqui a pouco o Peregrini vai trazer mais detalhes no noticiário policial. Peregrini, vamos comentar rapidamente aqui algumas informações que chegam e apelos também dos nossos ouvintes. Moradores da Rua Araújo Lima estão pedindo ao secretário de Segurança policiamento para a área da quadra de esportes do Amazonino Mendes, onde os marginais estão tomando conta da área e colocando em risco a integridade física das pessoas. Eles fazem um apelo às autoridades para que seja deslocado um policiamento ali para aquela área. Qual é a rua, Paulo? Lá no Amazonino Mendes, quadra de esporte do Amazonino Mendes 2, onde os marginais estão ali colocando a população em polvorosa. Nós vamos levar essa situação ao secretário Sérgio Fontes, como sempre faz o Jornal da Manhã, chega a reclamação e nós passamos às autoridades e assim será feito, principalmente na área que a gente cobre de polícia. Eu levo logo diretamente ao secretário Sérgio Fontes, Paulo. Peregrini, ontem eu detectei um fato muito grave que está acontecendo no entorno do 28 de agosto e ali também da maternidade Dona Lindu. E o que acontece ali? Moradores de rua, as pessoas também que gostam de cheirar um pozinho e um cigarro de maconha, eles ficam ali no entorno do 28 de agosto e muitos deles, moradores de rua, eles ocupam os assentos dentro da maternidade. As pessoas chegam ali, as parturientes chegam ali, os acompanhantes não têm onde ficar porque eles ocupam as cadeiras e para sair dali eu vou te contar, é preciso que se tome uma providência. Isso é uma falta de administração também. Também, Paulo, e outra coisa, né? Uma moleza por parte do policial militar que fica lá, que é obrigado a ficar. Tem um policial militar, um no 28 de agosto, outro no pronto-socorro João Lúcio, todo hospital tem um policial militar que fica de plantão lá, né? Então ele tem que tomar providência também. Pois é, no entorno do 28 de agosto, os toxicômanos estão ali. Todo mundo vê, mas a polícia não vê, Peregrini. Providências precisam ser tomadas. Tratam-se de 2 casas de saúde, Peregrini, onde ali milhares de pessoas transitam diariamente.
Vou levar também, vou amar se eu não vou levar. Eu levo hoje ainda ao conhecimento do secretário de Segurança, Sérgio Fontes, para que providências sejam tomadas. Ainda de chuva, viu, Paulo? Ontem também, a iminência de uma tragédia, por pouco não acontece lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Um barranco também desmoronou, casas foram levadas. O prefeito Arthur Neto esteve no local ontem, já falava no programa Giro de Notícias sobre aquela questão. Tem uma ideia, Paulo, secretária, a maioria do secretariado do município esteve no local para que fossem tomadas providências lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Rapaz, mas houve um desmoronamento, Paulo, por pouco não houve uma tragédia também, e providências já foram tomadas para que as pessoas saíssem, né? As pessoas que moram nesse barranco saíssem do local. Nesse desmoronamento de ontem, onde morreram essas 4 pessoas, Paulo, trata-se de um barranco, rapaz, uma verdadeira ribanceira, e ontem, Paulo, nós aqui no Jornal da Manhã já havíamos noticiado, ninguém vai aqui, né, fazer, né, nenhum tipo de comentário em relação às mortes, lamentamos profundamente, mas nós já fomos aí ao local umas 2 vezes quando houve né, as pessoas saírem do local, houve aquela questão de serem, a polícia tirá-los do local, mas voltaram de novo, Paulo, naquela área do conjunto do bairro Nova Vitória, onde nós já conhecemos várias vezes, já houve essa questão de retirada de moradores, mas infelizmente voltaram e aconteceu agora essa tragédia. Muitos acontecimentos na cidade relacionados com alagamento já foram advertidos aqui, já foram colocados aqui no ar, já foram denunciados pelo Jornal da Manhã. E ontem, lamentavelmente, a chuvarada muito forte, mais de 100 milímetros de chuva, e terminou acontecendo o que já era previsto, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, era uma tragédia anunciada, infelizmente, dessa forma. E nós testemunhamos aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, essas pessoas sendo retiradas, né? E, para nossa surpresa, ontem, no mesmo local onde já haviam sido retiradas de lá. E tem outros locais lá, Paulo, no mesmo bairro Nova Vitória, onde as pessoas estão sob risco iminente de morte a qualquer momento, a qualquer chuva. Pois é, por isso que uma vez o então prefeito Amazonino Mendes, ao conversar com uma moradora, ela não queria sair do local, ele disse, então morra. Porque não quer sair, quer morrer, né, Peregrini? Pois é, Paulo, infelizmente ontem aconteceu essa tragédia, onde essas pessoas morreram, né? A gente lamenta muito, principalmente a morte de crianças que morreram nesse temporal de ontem aí, o garoto lá, o Gabriel, que deixou os moradores do bairro Zumbi dos Palmares, era um garoto muito conhecido ali na área, e esses de ontem também, Paulo, deixaram as pessoas, como você bem já abriu a manchete, consternadas. A gente lamenta profundamente e, né, apela a essas pessoas que saiam desses locais de risco. Pois é, Peregrini, muitas dessas pessoas na realidade não têm para onde ir e arriscam a sua vida. Peregrini volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Peregrini, daqui a pouco mais detalhes também sobre esse incêndio no Águas Claras. Tá bom, Paulo Guerra. Em meio a tudo isso, Paulo, deixa eu dizer uma coisa aqui de alegre, Paulo. Ontem eu fui no aniversário e recebi um presente. A equipe do Jornal da Manhã foi convidada para o aniversário da dona Dulce, de 89 anos, Paulo. Ela é moradora lá da rua 31 de Março, no bairro do Japim. 10 filhos estavam presentes, foi uma alegria total à tarde, em meio a uma matéria aqui, outra ali, eu dei uma passadinha lá, Paulo, para representar o nosso departamento de jornalismo. Ela deixou mensagem para você, uma senhora lúcida ainda, para o Eduardo Silva, para todos nós. Ouve todas as manhãs o nosso Jornal da Manhã, dona Dulce aí do Japim, aquele abraço de toda a equipe, não, Paulo, do nosso Jornal da Manhã. Sem dúvida alguma, sinta-se abraçada, dona Dulce, e homenageada por todos nós. Muita confusão em várias cidades do interior pela falta de pagamento dos funcionários que devem receber seus salários, inclusive 13º só no mês de janeiro. Muita confusão também lá pelas bandas de Parintins. Quem tem os detalhes é Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia, Paulo, aqui em Parintins, juiz de direito plantonista titular do primeiro juizado especial civil e criminal da comarca de Parintins, o doutor André Luiz Nascimento Borges de Campos. Ele determinou o bloqueio total de todas as contas da prefeitura de Parintins para assegurar o pagamento de salários do mês de dezembro, também do salário do funcionalismo da prefeitura de Parintins. A autoria da denúncia de falta de pagamento foi do Sindicato dos Professores Municipais de Parintins. A decisão atendeu a ação civil pública movida contra a administração do prefeito Alexandre da Carbrais, do PSB,
pelo Ministério Público do Estado, na pessoa do titular da terceira Promotoria Pública da Comarca de Parintins, a promotora de Justiça Carolina Monteiro Chaga Maia. De acordo com a decisão assinada em 23 de dezembro de 2016 pelo juiz André Borges de Campos, o Ministério Público requereu a concessão de tutela de urgência no sentido de proibir imediatamente qualquer levantamento de alguma dívida ou retirada também exclusivamente mediante créditos em conta corrente das pessoas que recebem os valores dos funcionários públicos. O magistrado proibiu os secretários da administração municipal realizar qualquer transferência com destinação não sabida e ainda a movimentação por meio de rubricas genéricas como pagamentos a fornecedores e também pagamentos diversos. O detalhe é que a Prefeitura de Parintins daria hoje a continuidade do pagamento do 10º e, segundo informações da assessoria da Prefeitura, hoje mesmo também daria início ao pagamento do mês de dezembro, mas a Justiça adiantou e bloqueou todo o dinheiro da Prefeitura de Parintins. Paulo, aqui em Parintins está caindo uma chuva torrencial aqui no município de Parintins nesse momento. E para quem sai de Manaus, do Porto da Manaus Moderna de Parintins ou de barco, teve Parintins, é de pancada de chuva, de curta duração e pode ser acompanhado também de trovoadas a qualquer hora do dia. Nesse momento a cidade ficou totalmente às escuras, sem energia elétrica, porque está caindo inclusive raios e trovões aqui na cidade de Parintins. Ontem também a lancha Expresso Golfinho 1, Paulo, que vinha de Manaus para Parintins, ela foi apreendida pela Capitania dos Portos, porque o comandante não tinha habilitação e também estava com excesso de passageiro. Quando o comandante, quando a direção da lancha conseguiu um comandante habilitado, a capitania foi conferir, tinha 10 crianças de colo a mais na lancha e a lancha só saiu por volta de 11 horas da manhã e chegou aqui em Parintins por volta das 22 horas. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus, muita chuva com trovoada, relâmpagos, um temporal sobre a cidade de Parintins nesse instante. E mais confusão. Prefeita Madá anuncia: servidores da Prefeitura de Iranduba só vão receber o pagamento de dezembro na gestão do Chico Doido. E os funcionários que não receberam o 13º prometem fazer protesto agora de manhã em frente da Prefeitura. J. Rai, traga os detalhes. A prefeita de Iranduba, Madalena de Jesus, revelou à nossa reportagem por telefone na noite de ontem que os pagamentos dos servidores municipais referentes ao mês de dezembro deste ano só serão efetuados a partir da próxima semana, quando já estará no cargo o novo prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido. Madá explicou, no entanto, que o repasse do governo federal pertence à atual administração, mas vai cair na conta da prefeitura só na semana que vem, por determinação do presidente Michel Temer. Já acertamos com o doutor Jorge, já está tudo ciente, vamos deixar tudo firmado. O repasse cai no dia 2 e como o nosso presidente Temer pediu que todos os prefeitos façam a recomendação, isso será feito. Não é nada normal, vai cair dentro da gestão o repasse e vai ser pago na gestão dele. Madalena de Jesus informou ainda que, juntando recursos de transferências e receitas próprias, a Prefeitura de Iranduba conseguiu pagar o 13º salário dos servidores efetivos. Mas, por conta da crise, segundo ela, ainda vão ficar funcionários sem receber o que lhes é de direito. Hoje eu gostaria de estar com todos os servidores de contrato, também com seus décimos, mas a arrecadação do município está aí, o portal de transparência, só que a saúde ela é específica, os programas, a educação é específico e mesmo específico não está dando, nós temos que completar com a nossa arrecadação para pagar a educação. Servidores que não receberam o 13º salário estão programando uma manifestação para as 9 horas da manhã de hoje em frente à Prefeitura. J. Rai para o Jornal da Manhã. Sobre esses repasses ainda há pouco falados pela prefeita e pelo companheiro J. Rai, esses repasses serão na realidade feitos às prefeituras
para o pagamento de pessoal que fica pendente neste mês de dezembro para a partir do dia 2 de janeiro. O dinheiro vai cair nas contas das prefeituras. Moradores da rua Dona Zica, antiga Carlos Gomes, do bairro Riacho Doce, estão pedindo providências à prefeitura para que determine a recuperação dessa artéria. Segundo eles, um enorme buraco se formou no local e ontem uma caçamba passou e quebrou vários tubos de água. Só isso que aconteceu. O temor deles é de que, caso não seja tomada nenhuma providência por parte da prefeitura, o cano central também seja quebrado e eles fiquem sem água. Várias solicitações já foram enviadas ao Distrito de Obras, situado na Bola do Oito, que até o momento não respondeu. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas inaugura nesta quinta-feira às 10 horas da manhã o terceiro módulo fixo de trabalho na Avenida do Turismo. A unidade servirá de base para as fiscalizações e monitoramento do trânsito nas avenidas Tarumã e Turismo, a M450, trabalho que será executado em parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. De acordo com o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, mais 5 módulos ainda serão instalados nas avenidas das Torres, Flores e Avenida Torquato Tapajós. E o Detran está informando que, em função do período de recesso nas unidades de pronto atendimento ao cidadão, os PACs, desta quarta-feira a sexta-feira, dia 30, os postos de atendimento do órgão que funcionam nessas unidades terão horário de funcionamento alterado. Nesta quarta-feira, por exemplo, não vai haver expediente. Na quinta-feira, amanhã e na sexta-feira, dia 30, o atendimento será das 8 às 12 horas. Os usuários com agendamento nestas datas para esses locais terão que se dirigir às unidades do Detran, que funcionam no Amazonas Shopping, Shopping Cidade Leste, Uai Shopping São José e Shopping Via Norte, além da sede do órgão, na Avenida Maripiranga. O programa Bolsa Educações informa que prorrogou até o dia 31 de janeiro de 2017 as inscrições para 13 mil novas bolsas de estudo de até 60% do valor das mensalidades nos níveis de ensino básico e superior em instituições particulares de Manaus. Os candidatos já podem realizar sua inscrição através deste portal. www.educações.com.br. O Instituto da Mulher Dona Lindu realizou ontem a solenidade de entrega de equipamentos e suporte ao atendimento de bebês prematuros doados pelo Consulado do Japão aqui em Manaus. Os equipamentos foram adquiridos através de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, e o Consulado do Japão e devem melhorar o trabalho na área de neonatologia do Instituto. O secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo Moraes, reuniu a imprensa para a coletiva hoje às 9 horas da manhã, em café da manhã, no auditório da sede da Secretaria de Fazenda. Entre os assuntos a serem abordados, um balanço das finanças do Estado em 2016, desafios, resultados e projeções para 2017. A coordenação da campanha Nota Fiscal Amazonense também fará um balanço da NFA em 2016, além de anunciar novidades para o ano que vem. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apresentou nesta terça-feira no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, no bairro do Aleixo, zona sul de Manaus, o Plano Integrado de Segurança para o Réveillon 2017. Em torno de 2,3 mil servidores de órgãos das esferas estadual, municipal e federal estão envolvidos nas ações de segurança que serão coordenadas pela Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública. A operação ocorrerá simultaneamente em 4 áreas de Manaus. Complexo turístico da Ponta Negra, que prevê um público de 350 mil pessoas na Orla do Amarelinho, na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, e no Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, destacou que o trabalho integrado ocorrerá de forma descentralizada. Cada órgão vai empregar seus recursos para que possamos atuar de maneira integrada e assim oferecer mais segurança à população e fazer uma festa tranquila em qualquer que seja o local. Por isso, vamos descentralizar as ações para que o cidadão se sinta mais seguro e confortável em diferentes pontos da cidade. Polícia. Alberto Peregrino, já debelado incêndio no Águas Claras. Já, Paulo, já sim, os homens do Corpo de Bombeiros se deslocaram com 3 viaturas para a rua E12, no conjunto Águas Claras. Paulo, naquele local, uma residência mista de alvenaria e madeira pegou fogo por volta das 5h05 dessa madrugada. A ação de vizinhos, a chegada rápida do Corpo de Bombeiros evitou que poderia ter se transformado numa tragédia, já que 2 pessoas estavam dentro dessa casa.
Então vamos lá, Paulo. Então vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo, que uma ação da polícia, dos policiais da 26ª SICOM, prenderam um vendedor de droga no conjunto Cidadão 12. Ele estava com droga e uma moto roubada. Até que chegou a viatura 6378, composta pelo sargento César Torres e o soldado Daniel Soares. Eles prenderam o bandido e o levaram para a 15ª SICOM. Grande trabalho dos policiais da 26ª SICOM, que estão sitiando o conjunto Cidadão 12. Quem gosta de fazer onda no conjunto Cidadão 12, a polícia está na área e vai com certeza coibir a marginalidade. Todo dia, quando chega a boca da noite, tem até policial disfarçado, tem polícia militar na área também, a fim de coibir as ações de bandidos no conjunto Cidadão 12. Policiais do 13º DIP estão aí, inclusive Paulo Guerra, chegou uma cartinha até a nossa reportagem, o investigador Geraldo Filho sendo muito elogiado pelas pessoas, pelos comunitários lá da área do 13º DIP. As informações dão conta de que bandidos estão sendo presos todos os dias. Os moradores elogiaram muito a atenção dispensada por parte do investigador Geraldo Filho, que vem fazendo um grande trabalho aí no 13º DIP. E no dia de ontem, mais bandidos foram presos. A equipe do Geraldo Filho, Tigres do Norte, tirando vários bandidos de circulação. Geraldo Filho merece ficar lá no 13º DIP, investigador top da Polícia Civil. E mais de polícia, noite e madrugada com ação da PM em várias partes da cidade. E ontem, Paulo Guerra, um veículo foi recuperado por policiais da 8ª SICOM. Foi na Avenida Coronel Cirino Neves, no bairro da Compensa. Um receptador de roubo foi apresentado no 15º DIP. Ele estava também, Paulo Guerra, com pinos de maconha lá na Avenida Creta, no bairro Nova Cidade. Ele foi preso ontem por policiais também da 26ª SICOM, agindo forte. Os policiais da 26ª, principalmente a viatura do sargento César Torres. Veículo recuperado foi no bairro de São Jorge por volta de 1h24 da madrugada de hoje. Um Gol azul que havia sido roubado foi recuperado por policiais da 21ª SICOM. Tráfico de drogas, traficantes com pasta base de cocaína, balança de precisão, foram presos na zona oeste da cidade por policiais do centro-oeste da Força Tática. Também ação aí da Polícia Civil, da Polícia Militar, recuperando outro veículo. E foi no bairro Zumbi dos Palmares por volta de 23h28. Era a noite de ontem, quando policiais da 25ª SICOM recuperaram uma moto YBR 125, que já foi inclusive devolvida a seu respectivo dono. E mais ações da Secretaria de Segurança. Outro veículo recuperado, proprietário de uma Kombi, rapaz, estão roubando até Kombi, e foi lá no bairro Zumbi dos Palmares, recuperada também por policiais da 25ª SICOM. Veículo recuperado, um Chevrolet Prisma, foi por volta de 22h28 por policiais da 4ª SICOM, ao comando do Marcelo Cruz, do capitão Marcelo Cruz. Eles prenderam esse bandido lá no bairro Gilberto Mestrinho, uma ação aí dos policiais da 4ª SICOM. Outro veículo recuperado foi na zona leste da cidade, e esse veículo foi recuperado por policiais da 9ª SICOM. Um casal estava armado, eles estavam com uma pistola, estavam anunciando roubo.
subtraindo aí, roubando notebook e celulares de quem saísse aí do colégio. Eles estavam também com carro, estavam no carro roubado e foram contidos, foram presos por policiais da 12ª SICOM. Grande ação da polícia durante toda a noite e madrugada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Não teve nenhum crime, nenhuma morte por violência. Ninguém foi assassinado. Ninguém morreu no trânsito. Entretanto, o noticiário do Instituto Médico Legal de hoje é um dos mais tristes que nós já fizemos. Vamos noticiar agora a morte das pessoas que morreram ontem devido às fortes chuvas, devido ao temporal que caiu na cidade de Manaus no dia de ontem. Chuva, tragédia e morte na Zona Leste. 4 crianças e um adulto morreram e assim aconteceu. No bairro Zumbi dos Palmares, um pequeno garoto de 8 anos de idade, o Gabriel, estava dormindo no quarto da casa onde morava. A mãe estava fazendo o outro irmãozinho dele dormir em um outro cômodo da casa. De repente, o barranco desmoronou em cima do quarto do pequeno Gabriel, que acabou morrendo soterrado. Foi uma tragédia realmente lá no bairro Zumbi dos Palmares. Os moradores, enquanto procuravam, logo que acharam o corpo do garoto, foi um verdadeiro desespero por parte de parentes e amigos e vizinhos do pequeno Gabriel, que morreu ontem devido ao desmoronamento de um barranco na casa onde ele morava. Outra tragédia, outra verdadeira tragédia, aconteceu na rua 11 de setembro, ali também, bem na proximidade da rua Palmeira do Miriti. Isso foi no bairro Nova Vitória. Mãe e 3 filhas menores morreram quando o barranco desmoronou em cima da casa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, essa tragédia poderia ter sido ainda pior, porque 2 pessoas também conseguiram escapar desse desmoronamento. A situação realmente foi muito complicada. As pessoas morreram na hora e já foram liberadas, inclusive, por parte do Instituto Médico Legal, para que sejam veladas, estão sendo veladas no bairro da Compensa, onde o enterro deverá acontecer na tarde de hoje. Morreram nessa tragédia lá na rua 11 de setembro, a Saniele Costa, de 10 anos, a Samila Costa Castro, de 8 anos, uma adolescente, a Samile Costa Castro, de 14 anos, e uma mulher, a mãe das crianças, a mãe dessas crianças, a dona Maria do Socorro Protásio, de 42 anos de idade, além de, como nós já dissemos, do pequeno Gabriel, que morreu no bairro Zumbi dos Palmares. Portanto, Paulo Guerra, a morte aí de 4 crianças, de um adulto, devido às fortes chuvas que caiu ontem na cidade. A cidade de luto nessa verdadeira tragédia, nessa chuva de desgraça que aconteceu no dia de ontem. A chuva trouxe 102 milímetros de chuva, muito desespero e morte. Choveu desgraça na cidade de Manaus no dia de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e o resumo do que aconteceu durante todo o dia de ontem devido à forte chuva. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla Sena acumulou nas 2 faixas o sorteio 1587. Primeiro sorteio, dezenas 10, 13, 16, 19, 42 e 47. Segundo sorteio, 01, 10, 18, 32, 37, 46. Quina concurso 4.269 também acumulou. A quadra saiu para 83 apostas, R$5.997,05. Dezenas sorteadas 17, 23, 30, 35 e 60. A Lotomania concurso 1722 sorteou as dezenas 11, 15, 25, 30,
34 40 41 60 61 62 63 64 69 73 74 78 81 85 86 e 92. Saiu para um apostador de Pedra em Pernambuco. Ele vai receber R$545.150,04. 19 acertos, 6 apostas, cada uma vai receber R$32.305,19. 6h39. Esportes. O técnico André Paulana fechou com o Nacional para a temporada 2017, ano em que o time disputará apenas a Copa Verde e o Campeonato Amazonense. Lana assume pela 11ª vez o clube. A temporada de Cristiano Ronaldo segue sendo reconhecida. Após ganhar a bola de ouro da revista francesa France Football e ser eleito o melhor jogador do mundo, o português também foi nomeado esportista europeu do ano. Em votação composta por 27 agências de notícias europeias, CR7 levou mais um prêmio em sua carreira. O Palmeiras encaminhou na noite desta terça-feira a contratação do meia Alejandro Guerra, que estava no Atlético Nacional da Colômbia por meio do seu site oficial. Ele fez parte da equipe campeã da Copa Libertadores deste ano e foi eleito o melhor jogador da competição sul-americana. A diretoria do Vitória tem trabalhado com diversos nomes para reforçar o elenco na próxima temporada. Um deles é Osvaldo. O clube baiano entrou em contato com o Fluminense para conversar sobre o atacante e recebeu autorização para negociar diretamente com o jogador. No entanto, de acordo com o empresário do atleta, os planos do Leão serão frustrados. Osvaldo deve cumprir o contrato que tem com o Fluminense. São Paulo e Michel Bastos chegam a acordo sobre rescisão de contrato. O meia está livre para procurar outro clube a partir de 1º de janeiro. Michel abriu mão de receber pagamentos atrasados e o tricolor economizará 300 mil mensais. A Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol divulgou o ranking dos melhores técnicos de seleções e clubes de 2016. Entre eles está Tite, treinador do Brasil, que ficou na 8ª colocação. O título para melhor treinador de clubes ficou para Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Fernando Santos de Portugal foi eleito o melhor entre as seleções. Últimas notícias. A Bovespa fechou em alta pelo 3º dia consecutivo. O ganho nesta terça-feira foi de 0,13% com 58.696,69 pontos. Em dia de poucos negócios, o dólar teve leve queda de 0,05%, cotado a 3,274. O Banco Central divulga às 12h30 o fluxo cambial de dezembro e do ano. A entrada de dólares superou a retirada de recursos no Brasil em 5,17 bilhões de dólares em novembro. Nem o estado ganhou tanto dinheiro com a Mega Sena em 2016 quanto Minas Gerais. Foram pagos 219,9 milhões de reais aos mineiros em sorteios feitos entre 2 de janeiro e 24 de dezembro. Nos últimos 2 anos, esse título pertencia aos paulistas. No total, a Mega pagou 645,8 milhões de reais aos vencedores este ano. Os repasses do governo federal para complementar o piso salarial dos professores em estados com mais dificuldades financeiras vão deixar de ser feitos em uma parcela única e passarão a ser mensais a partir do ano que vem. Uma resolução de 2012 previa que o repasse da verba fosse feito apenas no mês de abril subsequente ao ano de competência. Neste ano, o MEC vai pagar o total de 1,25 bilhão até esta quinta-feira, dia 29. O presidente Michel Temer autorizou que os lojistas cobrem preços diferentes para o mesmo produto de acordo com a forma de pagamento, cartão de crédito, dinheiro ou parcelamento. Na prática, a medida do governo legaliza os descontos nas compras à vista ou pagas com dinheiro em espécie. Antes era proibido por lei cobrar um preço diferente para quem paga à vista em cheque ou parcela a compra no cartão de crédito. O INSS deve reavaliar os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em 2017. O Instituto quer rever 530 mil auxílios-doença concedidos há mais de 2 anos e 1,2 milhão de aposentadorias por invalidez com menos de 60 anos. Diante da repercussão negativa, o Palácio do Planalto decidiu ontem cancelar a licitação orçada em 1,75 milhão para comprar alimentos para os aviões que atendem a presidência da República. Entre os produtos solicitados estavam 500 potes de 100 gramas do sorvete tipo prêmio da marca Häagen-Dazs pelo preço de R$15,09 cada um. Caro, a lista de itens solicitados pelo Planalto no edital apresentava os preços unitários estimados. Entre eles estavam 120 potes de creme de avelã da marca Nutella, preço de R$39 da embalagem de 350 gramas. O valor é maior que o praticado por lojas do varejo. Havia ainda a solicitação de amêndoas in natura pelo preço de R$29 por um pacote de 100 gramas e farinha de linhaça dourada da marca
Jasmine por R$ 44,00 em um pacote de 200 gramas. A lista incluía também chocolates, refrigerantes, biscoitos, frutas e barras de cereais. Entre os pedidos havia marcas e sabores específicos de sorvetes, como picolé de flocos com cobertura de chocolate branco com referência à marca Tablito por R$ 10,50 a unidade. E chegou à conclusão que nos tempos de Dilma e Lula era uma festança enorme no ar. As agências bancárias de todo o país estarão abertas para atendimento ao público até esta quinta-feira e fecham na sexta para o recesso do ano novo. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro, na segunda-feira, primeiro dia útil de 2017. A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, ressalta que contas e carnês com vencimentos na data em que as agências estiverem fechados poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado bancário, sem cobrança de multas por atraso. A alternativa para o dia em que não houver atendimento nos bancos é utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e correspondentes bancários como casas lotéricas e agências dos Correios. A negociação de delação premiada do marqueteiro João Santana com a Operação Lava Jato está em estágio avançado. Uma das cerejas do bolo, nas palavras de pessoa familiarizada com as conversas de Santana, seria o detalhamento de despesas da ex-presidente Dilma Rousseff, que teriam sido pagas por ele, como os serviços do cabeleireiro Celso Camura. A Lava Jato há meses recebeu informação de que a Odebrecht teria repassado valores ao marqueteiro destinados aos cuidados com a imagem de Dona Dilma. O Ministério das Relações Exteriores informou que 14 brasileiros estão detidos em um centro de detenção migratória em Pompano Beach, na Flórida, à espera de deportação em razão de terem tentado ingressar ilegalmente no país norte-americano por meio da rota marítima que parte das Bahamas. O percurso, que tem como destino Miami, é o mesmo utilizado pelos 19 brasileiros que estão desaparecidos há mais de 2 meses. O governo não divulgou a identidade dos brasileiros desaparecidos. O presidente Michel Temer estuda vetar a renegociação da dívida dos estados aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada. Essa tendência ganhou força depois da reunião que terminou no início da noite desta terça-feira no Palácio do Planalto com os ministros Henrique Meirelles da Fazenda, Diogo Oliveira do Planejamento e Eliseu Padilha da Casa Civil. A atriz Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, morreu nesta terça-feira aos 60 anos. A informação foi confirmada por um porta-voz da família, à revista People. Na última sexta-feira, ela sofreu um ataque cardíaco durante um voo que ia de Londres para Los Angeles. Fisher foi socorrida no avião e chegou a ser levada ao hospital após o pouso da aeronave. Ao menos 2 pessoas morreram e 28 ficaram feridas nesta quarta-feira no descarrilamento de um trem na região norte da Índia. O acidente aconteceu em Kanpur, no estado de Uttar Pradesh, quando descarrilaram uma dezena de vagões de um trem expresso. A rede ferroviária indiana, uma das maiores do mundo, tem poucos recursos para sua manutenção e os acidentes fatais são frequentes. No mês passado, 146 pessoas morreram em Kanpur, no mesmo distrito do acidente desta quarta-feira, quando um trem descarrilou. Abalada pela crise da Venezuela, Cuba entrou em recessão pela primeira vez em mais de 2 décadas ao registrar uma queda de 0,9% do PIB em 2016, após um crescimento de 4,4% ano passado. As limitações do fornecimento de combustíveis e as tensões financeiras se agravaram no segundo semestre, levando à queda do produto interno bruto de 0,9%, afirmou o presidente Raul Castro. Moradores do conjunto Viver Melhor 3, localizado no bairro do Monte das Oliveiras, inaugurado na semana passada, pedem providência junto à Secretaria de Segurança. Segundo eles, os arrastões estão acontecendo diariamente no local, com os bandidos assaltando as pessoas, invadindo os apartamentos e fazendo limpeza total nos móveis e ainda ameaçando de morte os moradores. Servidores do Tropical Hotel, que foram demitidos no início deste mês de dezembro, estão anunciando a realização de uma manifestação hoje a partir das 7 horas da manhã, daqui a pouco, para protestar contra a demissão e o não pagamento dos direitos trabalhistas dos demitidos, como salário do mês, 13º e indenizações devidas. Um terremoto de magnitude 5,7 graus na escala Richter sacudiu hoje o estado de Nevada, no oeste dos Estados Unidos, e chegou a ser sentido em várias cidades da vizinha Califórnia, informou o Serviço Geológico Americano. Investigadores russos responsáveis pelo processo de averiguação das causas da queda do avião militar russo indicam que uma falha nas asas do aparelho possa estar na origem do desastre. As 3 caixas negras do avião foram encontradas nesta terça-feira, informou a agência de noticiosa Interfax, citada pela Reuters. Turquia e Rússia chegaram a um acordo para um plano de cessar-fogo para toda a Síria, que deve entrar em vigor à meia-noite, anunciou a agência turca Pro-Governo Anadolu. O plano tem como objetivo estender o cessar-fogo instaurado em para todo o país, mas exclui os grupos terroristas, indicou a agência. Enquanto isso, o exército da Turquia afirmava nesta quarta-feira que neutralizou 44 militantes do Estado Islâmico e feriu 117 como parte de uma operação na cidade de Al-Bab, no norte da Síria. Em comunicado, o exército também disse que 7 rebeldes
episódios ficaram feridos em confrontos na terça-feira, enquanto 154 alvos do Estado Islâmico foram atingidos por artilharia e outras armas. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer vetará projeto de renegociação das dívidas de Estado. Folha de São Paulo. Governo libera preços diferentes dependendo da forma de pagamento. O Estado de São Paulo. Odebrecht criou estrutura profissional para camuflar propina, diz Ministério Público Suíço. Correio Brasiliense. Governo cancela a compra de sorvetes e picolés para avião de Temer. Valor econômico. Polícia Federal faz buscas em gráficas contratadas por Dilma e Temer. Estado de Minas. Policial é baleado durante tentativa de assalto em Contagem, na Grande BH. Jornal do Comércio Recife. Após decisão do STF, planos de celular ficaram mais caros em 2017. Fortaleza Diário do Nordeste. Vereador de São José do Jaguaribe é assassinado a tiros. Foi o segundo parlamentar do município executado este ano. 0 hora Porto Alegre. 2 morrem e 15 ficam feridos em acidente com ônibus no Rio Grande do Sul, da Argentina. O Brasil Econômico. Déficit primário atinge 39,1 bilhões em novembro, diz Banco Central. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Investimento no setor primário visam minimizar velhos gargalos. Agora. 4 pessoas morrem soterradas. Em tempo. Forte temporal causa desabamentos e mortes. A crítica. A culpa é da chuva? Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz Silva. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.